Bom dia. Eu tô animada assim porque eu tomei banho de manhã, porque se eu não tomo banho de manhã eu não sou ninguém. Tudo bem com vocês, gente? Prazer estar aqui servindo a nossa família, né? E servir é sempre muito bom. O pastor Vital falando no momento da oferta que nós temos a opção de participar ou não, né, da missão que o Senhor nos revelou. E Ele não sabe porquê, né? O Senhor vai entender porquê agora. O Espírito Santo está aqui, Ele está falando com a gente a todo momento. Eu não sei você, mas eu estou incendiada. A presença de Deus está muito forte aqui. Então, não se limite à sua máscara. Eu sempre falo isso. A máscara é para tampar o rosto, mas ela não está tampando o seu corpo. Então, se der vontade de você levantar a mão, você levanta, você dá glória a Deus, você dá o seu melhor para o Senhor. Não deixe que o costume de ficar quietinho, sentado na cadeira, te paralise, porque a presença de Deus aqui, ela é real. Amém? Amém por você estar aqui, amém por você estar aqui recebendo essa palavra, em nome de Jesus. O título da palavra que Deus me deu é: assuma o seu lugar no reino. Assuma o seu lugar no reino. Nós iremos ler 3 textos da palavra, mas antes disso eu quero contar um testemunho para vocês. Hoje de manhã eu estava orando. Eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer falar mais? O Senhor já me deu uma palavra, mas o Senhor quer falar mais alguma coisa? Porque, não sei você, mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, como se eles fossem pessoas sentadas ao nosso lado. Então, recebe isso já no seu espírito. Se você até hoje não se relaciona com eles como pessoas que estão sentadas do seu lado, hoje é o seu dia. Hoje você precisa começar a desenvolver esse relacionamento com o Senhor. E eu perguntava para o Senhor, o Senhor me lembrou de algo que aconteceu o ano passado. Deve ter 1 ano mais ou menos essa situação. E eu estava numa reunião, né, com o pastor Cadu. De vez em quando a gente tem umas reuniões. E aí o pastor sempre virava para mim e falava uma coisa que me deixava muito intrigada. E o pastor fala que ele implica mais com quem ele ama, né? E ele me ama muito. E ele falava uma coisa comigo que me deixava intrigada. E foram mais ou menos umas 3 reuniões que ele repetiu a mesma frase. E na 3ª reunião eu falei assim: não, agora eu preciso entender o que o meu pastor está querendo falar comigo. E desde que eu vim para a igreja metodista, eu vim com 16 anos, eu tenho 27, então, né, 6 meses antes do pastor Cadu chegar, eu cheguei. E desde quando eu cheguei, eu faço parte do Ministério de Louvor. Um ministério que é a minha família também, eu amo esse ministério. E aí, desde essa época, eu faço parte do Ministério de Louvor. E aí o pastor, de vez em quando, em uma reunião ou outra, ele falava assim: não sei por que a Sara está fazendo no Ministério de Louvor. Aí passava outra reunião, não sei o que a Sara está fazendo no Ministério de Louvor. Na 3ª vez, foi igual o canto do galo, né? Não teve jeito. Eu tive que tentar entender o que o Espírito estava dizendo. E aí, na 3ª reunião que ele falou isso, ele pediu para a gente abaixar a nossa cabeça e perguntar para o Senhor onde Ele queria nos usar. Eu e minhas meninas, a gente tem costume de falar que o Ministério de Louvor é um lugar de tratamento. Talvez quem nunca fez parte, talvez não saiba. O José está rindo de mim. É um lugar de tratamento, é um lugar onde a gente é levado à adoração, mas também a gente é tratado no nosso caráter. Porque a gente lida muito de perto com as dificuldades uns dos outros, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. A gente lida muito perto com o defeito que eu tenho, que todo mundo tem. E aí ele falou isso, e aí na hora que ele fala para eu abaixar a cabeça, eu abaixei a minha cabeça. E aquilo que eu sempre fugi, o lugar que eu sempre fugi, foi exatamente o que o Senhor me falou. Esse lugar para mim do louvor é o meu lugar
como é que eu posso dizer? Confortável na casa. É o lugar onde eu me expresso. Sou meio louca, né, gente? Mas assim, é uma coisa, eu e Deus. E assim, o meu pai, um dia quando eu chegar lá, eu sei que eu vou arrancar um sorriso do rosto dele. Mas o meu lugar desconfortável é o que o Senhor me disse aquele dia, quando eu abaixei a cabeça. E aí, ao mesmo tempo que as três expressões do pastor me colocaram para pensar, o Senhor já deu a resposta. O Senhor Deus, meu Pai, me deu a resposta de por que o pastor estava falando aquilo comigo. E posteriormente a gente sentou, conversei com ele, pastor, o senhor precisa me falar o que o senhor está querendo dizer com isso. Eu já sei a resposta, mas o que o Senhor, como meu pai espiritual, está vendo que talvez eu não esteja vendo. Né? Então, e daquele dia para frente eu falei assim, Deus, não é isso que eu queria, o Senhor sabe que eu nunca quis esse lugar. Né? E daquele dia Deus me falou a respeito da ministração da palavra. Eu nunca quis esse lugar, eu até para ministrar a escola dominical o ano passado, eu passava mal mesmo. Eu não sei se era crise de ansiedade, eu nunca conversei isso com a psicóloga, com nenhuma psicóloga, mas eu não sei, mas parecia que eu dava uma crise de ansiedade, de tão nervosa que eu ficava. E assim, não vou falar para você que hoje está muito diferente, não, mas hoje, pelo menos, eu não acordo 6 horas da manhã para chorar até o horário de ministrar. Então, eu acho que eu avancei. Porque, ao olhar para mim, eu não consigo ver, talvez, essa habilidade, mas o Senhor vê. Foi Ele mesmo que falou. Então, naquela época, eu falei assim, Deus, eu não posso mais fugir. E aí, mais ou menos na mesma época, eu recebi uma palavra aqui no altar também, a respeito de um lugar de autoridade, um lugar de governo. Eu falei assim, tá bom, Deus, já entendi. Não precisa falar mais, sou uma filha obediente. Eu estou contando isso para vocês, vocês vão entender. Abram lá em Lucas 6, 12 e 16. Nós vamos ler 3 textos. Lucas 6, 12 e 16. Depois a gente vai ler João 13, 21 e 27. Depois nós vamos ler Efésios 4, 11 a 17. Espírito de Deus, nós queremos estar dependentes daquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer fazer. Nós estamos aqui para sermos ensinados pelo Senhor, Deus. Para sermos moldados pelo Senhor, Deus, para sermos tirados de um lugar de conforto, Deus, um lugar de comodidade, sermos lançados pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito já vá ministrando o coração dos meus irmãos aqui, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para falar individualmente com cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Lucas 6, 12 a 16. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo, ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou, marca bem essa palavra aí na sua mente, designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Agora nós vamos lá para João 13. Vou lendo para nós ganharmos tempo. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado.
Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus, o que tens para fazer? Faze-o logo. Todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. Agora nós vamos lá para Efésios. Versículo 11. Amém? Assim, ele designou, de novo, marca aí na sua mente, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Queria deixar uma pergunta para você pensar a respeito de você. Você já parou para pensar qual que é o seu lugar no reino de Deus? Pode continuar a musiquinha, tá? Que eu gosto. Qual que é o seu lugar no reino de Deus? Eu pedi para você marcar na sua mente uma palavra, né? Mais para frente na ministração nós vamos falar a respeito dessa palavra. Nós somos chamados a ocupar o nosso lugar em dois ambientes, dentro e fora do corpo. Você vai entender por quê. Porque Jesus, quando ele chama os discípulos para o seguir, ele está sendo totalmente intencional com eles em relação à missão que o Pai deu a ele. Cada confronto, cada palavra de amor, cada manifestação do céu, a partir de Jesus, tinha o objetivo de sinalizar o que aqueles discípulos precisavam implantar após a morte e ressurreição de Cristo. Jesus, ele chama dentre tantos que o acompanhavam, que o texto de Lucas vai falar, Jesus, ele desce do monte após orar, e debaixo de uma direção do Pai, ele chama os discípulos e escolhe 12. Então, nós podemos entender que havia muitas pessoas que seguiam Jesus, muitas pessoas que paravam para ouvir Jesus. E aí nós podemos também entender que quando ele chama os 12, ele chama debaixo de uma direção de Deus e ele dá uma missão específica para esses 12. E uma coisa muito interessante, Jesus ele não tem o objetivo de chamar pessoas iguais. Imagina se Jesus vem. Eu acho que o retorno aqui tá um pouquinho alto, porque eu estou me ouvindo 2 vezes. Imagina se Jesus vem e aí ele começa a procurar pessoas iguais a ele. Não ia achar ninguém, gente. Não ia designar ninguém. Então, quando Jesus ele chama os discípulos debaixo de uma vontade específica de Deus, ele está
ouvindo a voz do céu, para que toda a missão que o Pai designou para que fosse cumprida na terra, tivesse na mão de pessoas diferentes. Vamos pensar. Pedro. Não sei se vocês sabem, mas Pedro era como se fosse hoje, né, pastor? Seria como se fosse um empresário, dono de barcos, que tinha o seu próprio negócio. Quando o Mateus, eu imagino como se ele fosse um funcionário público. Olha só, pessoas diferentes. E com personalidades diferentes, com jeitos diferentes. Recentemente, eu estava sendo ministrada e também estudando a respeito de Judas. E me chamou muita atenção isso que eu vou falar com vocês hoje. Talvez Judas tenha ficado marcado como o traidor. Mas quando Jesus chama Judas, ele não chama porque ele precisava de alguém para o trair. Quando ele chama Judas com propósito, assim como ele chamou os outros com propósito. Se nós formos olhar para a história de Judas, Judas fazia parte de um grupo que chamava Zelote. E o Zelote, o Zelote era uma seita de rebeldes que eles eram revoltados, rebeldes com o sistema. Então, quando Jesus ele vem, chama Judas ele vai na expectativa de que Jesus iria vir e revolucionar todo o sistema daquele tempo. Porque os zelotes eles não aceitavam estar debaixo da opressão romana. Então, quando Judas ele aceita, nossa, chegou o mestre, tudo vai mudar agora. Nós não vamos estar mais sob a opressão humana. Ele cria uma expectativa a respeito de Jesus. Quando Jesus chama ele, Jesus não chama ele porque queria, suprir a expectativa dele, corresponder à expectativa dele. Mas chama ele porque, ainda que ele fosse um dos rebeldes, ele era uma influência no meio onde ele estava. Então, se Jesus ele captasse o coração de Judas e Judas entendesse o olhar misericordioso, amoroso do Pai, Judas seria uma influência. E é aí onde começa o meu e o seu chamado. Nós podemos ser uma influência no lugar onde nós estamos. Nós podemos ser uma influência nas pessoas onde tocamos. E Jesus, ele tem um relacionamento totalmente intencional. Vamos parar um pouquinho para olhar para o contato de Jesus para Pedro. Jesus está lá ministrando e tal. Aí Pedro está assim, com o barco dele ali. Aí Jesus fala assim: Pedro, posso entrar no seu barco para ministrar? Vocês acham que Jesus estava tendo aquele contato porque ele precisava do barco de Pedro? Não. O contato de Jesus era intencional. Jesus via lá na frente. Então, Jesus ele estava fazendo aquele contato porque ele estava se aproximando de Pedro, para que Pedro pudesse perceber quem ele era. E no final da pesca milagrosa, Pedro vê isso. Pedro perceber quem ele era e poder fazer uma escolha em relação à vida dele. Ontem eu conversava com uma mocinha lá em casa e ela estava me falando de algumas questões familiares, alguns posicionamentos ideológicos a respeito da sexualidade, do movimento, que hoje nós temos sobre defesa, aos homossexuais e tal. E eu falava com ela assim, olha, ela estava falando comigo, não, porque eu defendo o homossexual. Eu defendo eles mesmos, eu acho que não pode falar nada contra eles. E eu virei para ela e falei assim, eu também defendo. Eu não defendo a ideologia, mas eu defendo ninguém maltrata homossexual perto de mim.
E eu falei assim, cara, se essa moça ela entender quem Jesus é, ela é uma influência no meio deles. Porque ela falava para mim, né, que ela tem muitos amigos homossexuais, né? E Jesus, ele era assim. Jesus, ele se aproximava com as pessoas não vendo apenas o que a sociedade rotulava a pessoa naquele momento, mas ele via além. Ele via além na vida da pessoa, o que ele poderia fazer na vida dela e através dela. E é assim que Jesus faz conosco. Jesus, ele quer nos fazer uma influência lá fora. Ele quer nos levar para fora desse lugar de comodidade. Eu dei um exemplo aqui para vocês. Das 7 eu sou assim. Esse é o meu estilo de vida, de adoração, entrega. Só que o que eu estou fazendo aqui hoje é um lugar onde eu nunca quis estar, mas o Senhor me designou para isso. Então eu não posso dizer não, porque a adoração que eu vivo ali é para o meu Senhor, é o mesmo Senhor que me chamou. Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês, para vocês entenderem a intencionalidade de Jesus em relação a Judas. Nós sabemos que Judas era um militante. Né? E nós sabemos que Jesus, quando olhava Judas, olhava ele como influenciador no meio dos rebeldes. Jesus era totalmente intencional, né? E Jesus, ele não chama Judas pensando na traição, mas ele chama Judas dando crédito. O que às vezes eu e você nunca faríamos, né? Jesus, ele faz. E por isso que nós precisamos tanto aprender com o nosso mestre. O olhar de graça de Jesus deu a Judas a oportunidade de viver o que ele não merecia. Mesma coisa, ele faz comigo e ele faz com você. Nós vamos perceber isso. Olha para a sua história e você vai perceber isso. Talvez quando você começou a caminhar, nem a sua própria família, ela dava crédito a você. Mas Jesus olhava você agora e ele já olhava quem você seria. Talvez você estacionou em só arrumar aquilo de pecado que tinha na sua vida. Talvez você estacionou, não, agora eu já fiz todas as renúncias que eu precisava fazer, eu já arrumei tudo que precisava arrumar. Agora é só esperar Jesus voltar. Sabe, e eu acredito, gente, eu estava falando com o Alexandre, meu bem, eu tenho uma dificuldade de ministrar o Novo Testamento, porque eu sempre fico correndo para o velho, né? Porque eu gosto de tipologia, de simbologia, de tal. Mas eu creio que se Deus está usando essa palavra, se é esse texto, é específico para vocês que estão aqui e porventura alguém que vai me assistir depois. Você precisa começar a pensar, será que eu estacionei no lugar de só organizar a minha vida para que eu não escandalizasse ninguém? E aí eu parei. Eu parei no meio do caminho, eu não avancei, porque eu não sei vocês. Eu fico olhando o Paulo Lockman, que é o nosso professor lá no seminário de teologia, e eu acho que ele tem uns 80 e poucos anos, né? Por aí, eu acho que ele tem uns 80 e poucos anos. E eu falo assim, cara, eu quero ser igual esse homem. Porque ele não parou, ele busca, ele ministra teologia, mas ele traz uma revelação do alto para a gente. Muitas das coisas que nós temos ministrado a vocês aqui, a gente que é mais novinho, né? Os pastores não, mas a gente que é mais novinho tem ministrado a vocês, são coisas que nós temos aprendido com alguém que não parou. Com alguém que não se limitou a... Eu fiz uma faculdade de teologia, já pastorei uma igreja, já está bom. Ou talvez você tenha parado em muito menos que isso. Eu já concluí a escola de discípulos. Eu já arrumei a minha casa, já está tudo em ordem. Cara, começa a pensar a respeito de que se a sua missão tivesse acabado, gente, com muito respeito, tá, que eu falo isso, você já teria ido para a glória. Nós já teríamos ido para a glória. Esse ano eu estou fazendo 7 anos de convertida, de verdade, né? E eu estou pensando, cara, 7
né, diante de Deus, assim, na palavra de Deus, 7 tem uma simbologia, é um tempo perfeito de Deus. E eu não quero parar. E talvez você tenha se limitado a isso, tudo que você já viveu em Deus, porque, afinal de contas, já fiz tudo que eu tinha para fazer. Esses dias também eu estava estudando a respeito de Abraão. Abraão e Sara, né? Vou falar de Sara. Sara começou a viver o propósito de Deus com 60 anos. E a conclusão do propósito, né? O cumprimento da promessa se deu depois dos 90. Eu tenho 27. E eu fiquei pensando assim, cara, quanta coisa boa eu tenho para viver em Jesus, quanto eu tenho a avançar. Sabe, eu quero motivar você nessa manhã, você precisa avançar. Não se limite só àquilo que você já viveu em Deus. Deus, Ele tem mais, amém? Deus, Ele tem mais. Deus, Ele tem um lugar maior para nos levar. E eu não estou falando aqui como é que eu posso dizer? De aparecimento. Eu não estou falando aqui de pessoas te olhando. Eu estou falando de uma convicção real de que você está indo para algum lugar. Porque às vezes a gente tem a sensação de que a gente estaciona na nossa vida com Deus e ali a gente fica só recebendo. Tenho falado na rede. Falei assim, gente, o que nós caminhamos até aqui, a mentalidade que nós caminhamos até aqui, ela valeu por esses 6 anos. Olha que bacana, eu tenho 6 anos de rede e eu tenho 6 anos de convertido. E a mentalidade que me trouxe até aqui, ela me ajudou a caminhar com Cristo até aqui. Mas agora eu preciso subir para um nível de maturidade. Eu preciso subir para um nível de responsabilidade. Nós não somos mais as princesinhas do reino que começaram lá atrás. Hoje nós temos um lugar de autoridade que Deus está nos estabelecendo. Então, viver uma vida monótona, uma vida, só esperando ser cuidada, não nos pertence mais, não nos cabe. Sábado passado, Deus mandou eu entregar meu sapato aqui no altar, eu não entendi nada. No outro dia, uns 3 dias depois, conversando com a Letícia, que é da minha célula, eu falei assim, gente, Deus pediu para eu entregar o sapato, porque o que me calça e me dá segurança até então, não vai servir para o próximo parte do processo. A próxima parte do processo não vai me servir mais. É aquela palavra do odre. O odre velho e o odre novo. Para você receber algo novo, você precisa trocar o odre. São tantas coisas que vão nos encaixando e nos mostrando que Deus, Ele tem mais para nós. Gente, eu fugi completamente da palavra aqui. Vamos voltar. Então Jesus, Ele nos vê através de lentes que vê o resultado. Olha que lente poderosa. Ele já vê lá na frente. Quando a gente se rende ao amor, quando a gente se rende ao chamado, e aí Ele já vê lá na frente. Pedro, quando entra no barco, ele já via, Jesus, quando entra no barco, já via Pedro ministrando as 3.000 pessoas. Não sei se é 3 ou 5. 3. As 3.000 pessoas. Jesus, quando te encontrou, Ele já via tanto de pessoas que iriam vir através de você. Só que precisa acontecer o quê? Se render ao amor e ao chamado. Senão você estaciona. E é desse lugar, dessa mentalidade, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai nos tirar essa manhã. Amém? Nós lemos em João 13, a gente leu a respeito da ceia. Aquele momento que os discípulos, que Jesus fala a respeito do traidor, que João, reclinado a cabeça, pergunta, mestre, quem é? E Jesus faz o quê? Pega um pedacinho de pão e é aquele quem deu o bocado de pão. Entrega. Gente, por que nós precisamos nos aprofundar? Porque quando eu entendi o significado disso, eu falei assim, caraca, Deus é maravilhoso. Sabe o que significa isso? Na ceia judaica, quem começava
A ceia era o pai. E aí o pai pegava o pedaço de pão, molhava no vinho, entregava ao filho mais novo, dando a ele a oportunidade de falar como honra. Jesus, ele faz a mesma coisa com Judas. Sabe o que isso quer dizer? Que até o último momento o Senhor estava dando oportunidade dele se render ao amor e ao chamado. E às vezes a gente impregnou em Judas como o cara terrível, que Jesus só chamou ele para trair. Mas não é. Deus olhava ele com a mesma lente que me vê e te vê. Deus via um resultado se ele se rendesse. E até o último momento, o momento de ceia, que ele levanta e vai trair, Jesus está falando assim: se você quiser, ainda tem tempo de se arrepender. Toma um bocado de pão, porque eu te escolhi para ser filho. E eu te honro como honro os outros. Isso é tão forte, isso precisa balançar o meu e o seu coração, isso precisa nos tirar de um lugar cômodo, porque talvez você que está aqui hoje se olha, talvez como Judas se olhou, se olha assim: cara, eu tinha muitas expectativas, mas Deus não correspondeu nenhuma delas. E hoje eu me vejo como uma pessoa que não pode fazer parte disso que a Sara está falando, porque eu traí Jesus. Quantas vezes eu neguei Jesus, quantas vezes eu falei mal do corpo de Jesus, eu falei mal dos meus irmãos, eu falei mal de tantas pessoas que quiseram me abençoar. E como que eu vou fazer? Como que eu vou viver chamada agora? E aí o Senhor está dizendo, está te entregando: gente, hoje é esse dia de ceia. Cheguei aqui e falei: gente, eu não acredito. Falei assim, não acredito que é dia de ceia. É dia de entregar o pão molhado para você e falar assim: ainda tem tempo de você se render ao amor e ao chamado dele. Não acabou. Enquanto a gente respira, enquanto a vida há oportunidade de se render a Ele. A mensagem de Jesus para nós nessa manhã é tão forte, porque não pode nos deixar num lugar, cara, como se eu não estivesse ouvindo nada, como se não estivessem falando para mim. Entende? Hoje é dia, cara, pastor, olha que doideira, hoje é dia de ceia, eu não estou nem acreditando, eu nem lembrei que hoje era dia de ceia, gente, quando Deus me deu essa palavra. E Deus está, nossa, Ele está mexendo. A palavra sempre mexe mais com a gente, mas eu acho que dessa vez Ele não está mexendo, não, está me arrancando de mim mesmo. Judas não entendeu o coração amoroso do Pai. Revelado em Jesus, frustrado porque suas expectativas não foram correspondidas, ele faz a triste escolha, gente, de não aceitar aquele bocado molhado no vinho como uma oportunidade. Ele comeu e foi trair mesmo. Porque muitas vezes, frustrados com as nossas expectativas não correspondidas, a gente olha mais para o nosso sentimento, a gente olha mais para a indignação do nosso coração, a gente olha mais com aquilo que fizeram conosco do que com o plano e com o propósito de Jesus para a nossa vida. E muitas vezes o Espírito está nos rodeando e nos tentando fazer pensar na oportunidade que nós estamos perdendo em olhar para os nossos sentimentos, porque eles são enganosos. A gente precisa entender isso. Falei para vocês marcarem o designar, né, na mente de vocês. Designar vem do latim designare, que significa destacar, marcar, sinalizar. De é fora. E signum, né? Signare é sinal. O Senhor nos chamou para ser um sinal lá fora. O Senhor nos designou para ser um sinal lá fora. Nós vamos entender agora por que nós estamos aqui dentro, então, Sara. Por que a gente se reúne aqui domingo após domingo? É o texto de Efésios. Desculpa. É o texto de Efésios, quando ele vai falar assim: ele designou, ele chamou para fora, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas.
outro para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar é aproximar-se da perfeição. Quem que é o nosso exemplo de perfeição? Jesus. Jesus é o nosso exemplo de perfeição. Então, nós fomos chamados, enquanto corpo, para ajustados, cada um vivendo o propósito de Deus na sua vida, nos aperfeiçoar. Porque eu falei para vocês, olha só que coisa interessante, eu não tinha pensado a respeito disso. Porque eu falei para vocês que o Ministério de Louvor é um lugar confortável, mas é um lugar onde a gente lida com os nossos defeitos de perto, né? Por quê? Porque nós vamos... Tem aquele texto de Provérbios que fala ferro com ferro e se afia, né? Nós vamos sendo moldados através do relacionamento. Mas isso é aqui também. A igreja, o corpo, ele vai sendo moldado através dos relacionamentos. Ninguém consegue ser igreja sozinha. Gente, se alguma vez você ouviu alguém falando isso, a pessoa ela fez um infeliz pensamento. Ninguém é igreja sozinha. Ninguém consegue ser igreja só dentro de casa. Eu falo que, amém, glória a Deus pelo culto online, mas eu amo gente, eu amo esse calor que o Espírito Santo move entre nós, eu amo pessoas. Você vê que a gente, né, nós estamos de quarentena, mas a minha casa está sempre cheia de gente. E quando as pessoas mudam para perto da gente, aí que não tem como mesmo. Brincadeira, tá? Só que nós vamos sendo moldados pelos relacionamentos, nós vamos sendo aperfeiçoados para o cumprimento do propósito, para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Até quando? Para que a gente alcance maturidade. Alcance a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Por que eu estou falando para vocês que é inconcebível alguém que encontra Jesus e que, tipo assim, tá tudo certo, já fiz todos os concertos que eu precisava, já não tem carrapicho nenhum mais, estou pronto, posso ficar aqui e tem gente para fazer as coisas, eu vou ficar aqui quietinha. É inconcebível, porque fala que o corpo, ele é aperfeiçoado para a obra do ministério. O corpo não é só a gente. O corpo é o corpo. O corpo é vocês, é a Dona Maria, é o Senhor José. É todos nós, é o Rian, é o Felipe, é a Bia. O corpo não está falando de pessoas que foram separadas para isso. Mas está falando que todo o corpo é aperfeiçoado. Que Deus designou, claro, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, mas todo o corpo deve viver esse aperfeiçoamento. E aí continua. Chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo o que é? É que não sejamos mais como crianças, que uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Para que a gente tenha o quê? Um alvo a ser seguido. Para que a gente tenha convicção e não haja pelos sentimentos. Como Judas fez a escolha de agir até o final pelo sentimento. Mas que a gente tenha convicção de quem nós somos. Pedro, no final, cara, eu entendi, Jesus. Eu entendi. Né? Lá na praia, olha só como que Jesus, ele não desiste de ninguém até o 45 do segundo tempo. E depois ele ainda costuma depois que morre, ressuscita, volta ainda. Ou seja, ele é além dos 45 do segundo tempo. Né? Jesus já tinha ressuscitado e ele vai na praia e ele está lá. Onde que Jesus arrumou pão e peixe, hein? Já tinha ressuscitado. As coisas da palavra que, né, precisam, sabe, intrigar eu e você. E Jesus, ele está lá com pão e peixe, esperando o Pedro, que voltou para a pesca, voltar para a praia. Jesus, ele chama ele de novo. E ali Pedro entende, mas Pedro entende de uma tal forma que a primeira pregação do cara
ganha 3.000 almas. Gente, nossa, eu acho que eu ia sair rodopiando se a primeira pregação ganhasse 3.000 almas. Mas é o que? É a convicção de que, cara, não foi um homem qualquer que me chamou. É a mesma convicção que eu e você precisamos de ter. Que quem nos designou, quem nos chamou para sinalizar lá fora, foi o Senhor. Nós só nos reunimos aqui para o aperfeiçoamento. Nós só nos reunimos aqui porque nós precisamos chegar a esse lugar de maturidade. Mas o lugar onde nós precisamos ser sinal de quê? Do céu. Sinal que Jesus ele vai voltar. Sinal do amor de Deus é lá fora. A gente vive um eterno aperfeiçoamento e não sinaliza nada em lugar nenhum. Cara, não existe idade. Sabe, até você, enquanto você estiver respirando, você precisa cumprir o propósito. Porque não foi o homem que te chamou, foi o seu mestre, foi o meu mestre. Estou dizendo para vocês, não é fácil para mim estar aqui. Antes, na hora do dízimo, não tem vergonha de falar isso não. Na hora que passou a missa, me deu dor de barriga, eu fui no banheiro. Mas eu estou rompendo. Eu escolhi não estacionar porque eu quero mais. Porque o Espírito Santo ele me impulsiona todos os dias a mais, a estudar mais, a buscar mais, a sentar com mais pessoas para falar assim, olha, Jesus te ama. Ah, você quer viver no homossexualismo? Não tem problema, mas tenha convicção que Ele te ama. No dia que você fizer uma decisão, Ele está te esperando. E eu também, para cuidar de você. Está entendendo? É esse Espírito que pairava sobre a face das águas, que fez com que tudo, a palavra que saía da boca do Pai, a palavra Jesus, fizesse tudo acontecer. Esse Espírito precisa me impulsionar, precisa te impulsionar para viver o seu lugar no reino. Está clareando a pergunta do início? Você precisa viver o seu lugar no reino. A não ser que você queira que Jesus te leve. Lembrei do Cláudio Duarte agora. Ele faz uma oração lá para Jesus levar a pessoa. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui está muito afim de viver, não é verdade? Amém, gente? Glória a Deus, que bom. Então, você precisa viver o propósito. E aí, quando nós vamos começar a pensar que estou concluindo, Deus não deseja que a nossa caminhada cristã ela se limite a uma rotina religiosa. Pensa bem, esses dias eu estava lá em casa pensando, aqui nós somos como uma família, e toda família gosta de ter filhos, não gosta? É uma alegria quando chega uma criança na família. Imagina se a gente aqui a gente escolher não ganhar alma para Jesus mais. Nós vamos ficar só nós aqui. E aí, como que você acha que Deus vai ficar? Sabe o que vai acontecer? Gente, em nome de Jesus, estou falando isso com muito temor. Nós vamos tudo morrer. Nós vamos morrer porque não vai ter a alegria de um novo chegando. Porque acaba que o quê? Se nós não vamos ganhar ninguém, vai cada um morrendo, né, no seu tempo. No seu tempo vai cada um morrendo, vai morrendo, daqui a pouco não tem ninguém aqui mais, porque a gente não ganhou ninguém. A alegria de uma família é receber o novo convertido, é receber a criança e cuidar dela, e cuidando. Né? Hoje, eu não faço tanto que eu fazia para a Ayla quando ela era recém-nascida. Hoje ela já anda. Hoje ela está começando a comer com a mão dela, ó. Está subindo o nível de maturidade. Daqui a pouco ela vai tomar banho sozinha. Daqui a pouco assim, né? Mais para frente. Mas ela vai tomar banho sozinha. Está subindo o nível de maturidade. E daqui a pouco, eu sempre falo isso, né? Não sei se vai acontecer. Mas daqui a pouco eu vou querer ter outro. Aí vai ser a alegria de mais um chegando. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque é isso que o Pai quer. Quando Deus ele deixa para Adão e Eva lá, multiplica, galera. Vamos povoar a terra. Vamos trazer pessoas, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso, é o nosso chamado. É isso que Deus está nos chamando para fazer. Vamos povoar. E não quer dizer que tem que trazer todo mundo aqui para a igreja, não. Porque agora o limite é de 50, 60 pessoas. Não vai caber todo mundo aqui na pandemia mesmo.
Por isso que eu acho que eu sou a pessoa mais enjoada dessa igreja, que falo mais de célula online. Porque eu falo para todo mundo abrir uma célula online, não é verdade, Vanessa? Já falei, tudo aqui, todas essas meninas aqui, da frente, já falei para abrir célula online. Por quê? Porque nós não podemos trazer o povo para a igreja. Mas a obra do ministério, o aperfeiçoamento do corpo, ele não pode parar por causa de uma pandemia. Meu Deus, o meu propósito, aquilo que Deus escolheu para eu viver é muito maior do que isso. Entende, gente? Então, nós precisamos viver essa família de Deus de uma forma completa, onde eu cresço e aqueles que vão chegando eu vou cuidando, vou aperfeiçoando para ensiná-los a também. Gente, a alegria de um avô e de uma avó é quando a gente que é mãe e pai para ouvir, para falar assim, o que você acha? Não é? Nossa, se deixar quer até falar tudo que a criança quer fazer. Mas é a alegria de uma avó e de uma avó. Por que espiritualmente nós não somos assim? Por que espiritualmente a gente não tem esse desejo de ver gente entrando, de ver gente sendo salva? Nós precisamos ser assim espiritualmente também. Cara, quando as minhas meninas falam que tá trazendo gente, tá chegando gente nova lá na célula, eu fico igual uma avó babona. Sabe? Por quê? Porque quando alguém está chegando, quando alguém está entendendo o amor de Deus pela vida da pessoa, o reino está crescendo. E o cumprimento da promessa, da missão que o meu pai me entregou, que o meu pai, nosso pai, né, te entregou também, está crescendo. E nós estamos alcançando o alvo que ele estabeleceu para a gente alcançar. Não faz sentido, não faz sentido. É isso que nós precisamos entender. Não faz sentido uma vida religiosa, onde eu só venho um pouquinho durante 1 hora da semana para ser um pouquinho aperfeiçoado e isso não gera fruto nenhum. Não faz sentido. Então nós precisamos sair desse lugar. Porque Deus espera que você assuma o seu lugar no corpo para que ele seja edificado até chegar à maturidade dentro. Cumpra o seu propósito fora. Nós precisávamos ser como uma incubadora. Que a gente vai gerando e a gente vai cuidando, a gente vai levando a maturidade. Para um momento a gente enviar pessoas. Não, você já entendeu o amor de Deus, você já entendeu que você precisa ganhar alma, agora você vai. Você precisa voar. Imagina uma águia que nunca, leva os seus filhos a voar. Vai morrer as duas lá em cima de fome. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos sermos aperfeiçoados. Por quê? Por isso que a gente tem culto, Culto a Deus, mas a gente também é aperfeiçoado na palavra. Nós temos escola de discípulos, nós temos sala, dos irmãos. E aí a gente tem faculdade de líderes. Cara, nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas Jesus, ele era o perfeito, não precisava nem ser aperfeiçoado e cumpriu a missão. Nós não podemos ser aperfeiçoados para nada. A gente precisa ser aperfeiçoado para que a gente chegue a um lugar de maturidade e que outros conheçam Jesus através da minha e da sua vida. Amém? Eu acho que ficou entendido. Eu acho que nós precisamos responder ao Senhor. E vou chamar o pastor Vitor aqui. Nós vamos orar, e você também vai orar. Você vai pensar a respeito da pergunta que eu deixei aqui no início. Agora, eu sei o meu lugar em Deus, Pai. O que eu tenho que fazer, então? O que o Senhor quer sinalizar? E aí nós vamos responder ao Senhor. Porque a palavra, quando a gente honra ela precisa de uma resposta. Deus espera essa resposta de você. Não sei se Deus ele vai separar uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas. Eu sei que nós não podemos nos estacionar no lugar e achar que está tudo bem. O Senhor nos chamou para esse lugar. Então, se você quiser, dobre nos seus joelhos aí no lugar onde você está. Faça algo diferente. Se todo domingo, pastor? Se todo domingo você só abaixa a sua cabeça, faça algo diferente hoje. Sinalize para o Senhor, Senhor, eu estou entendendo. Estou entendendo que as coisas não estão como o Senhor planejou para mim, designou para mim. E aí eu estou entendendo que eu preciso me alinhar ao teu coração.
Pai, em nome de Jesus, esses são os teus filhos. Nós somos teus filhos. E nós queremos agradar o coração do Senhor. Nunca foi do nosso desejo deixar o Senhor triste, decepcionado conosco. Mas nós queremos nos alinhar ao coração do Senhor, que diz para nós, a nosso respeito, que nós somos chamados a sermos aperfeiçoados aqui, mas também sermos uma influência nessa sociedade que precisa conhecer do Senhor, que precisa conhecer o teu nome, o teu amor. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem gerado em nós. Mas Deus, nos tira desse lugar de comodismo, nos tira desse lugar de mesmice. Nós queremos viver novidade de vida com o Senhor todos os dias. E que em nome de Jesus, Pai, essa palavra possa ser, Deus, impregnada, Deus, marcada no coração de cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque nós sabemos que é o Senhor que está falando conosco hoje. E a tua palavra diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Nós estamos reconhecendo a voz de ensino, a voz do Mestre, do Senhor aqui nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos pela tua presença que é tão poderosa aqui, Pai. Muito obrigada, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus.